que eu vou mostrar para vocês hoje? Primeiro, os 3 critérios essenciais que eu utilizo para fazer a escolha dos exercícios. Vou mostrar para vocês por que o exercício do agachamento ele é tão importante e qual um segredo por trás dele que ainda poucas pessoas, né, se dão conta e prestam atenção quanto a isso. Vou mostrar para vocês, dentre todos os exercícios que eu utilizo para os grupos musculares de membro inferior, como que eu faço a progressão dentro do contexto do atendimento domiciliar, utilizando poucos recursos. Isso é uma coisa importante, né, do atendimento domiciliar, você saber otimizar custos. Exercícios de membros inferiores para idosos no atendimento domiciliar. E aí o que acontece, né? Quando a gente fala de membro inferior, a gente entende que, de fato, grupos musculares extremamente importantes para idosos. Então, assim, de fato, o grupo muscular principal para ser trabalhado com os idosos pela característica funcional que eles têm, né? Pela melhora funcional que tem de auxiliar idosos a fazerem as suas coisas do dia a dia da melhor maneira possível. Então, o idoso ele precisa conseguir andar, ele precisa conseguir levantar, ele precisa conseguir se deslocar, ele precisa conseguir subir, precisa conseguir descer. Então, por isso que isso é tão importante. Mas quando eu fui montar a minha metodologia de trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi selecionar os principais grupos musculares e as suas ações. Isso é algo, né, básico que a gente vê em anatomia, em cinesiologia, mas isso é importante para vocês entenderem aqui o contexto geral. Então, quando eu montei a minha metodologia de trabalho, o que eu fiz quando eu pensei em exercícios de membro inferior? Eu peguei e dividi aqui por grupo muscular e ação, e dividi pelos principais e pelas ações principais que eu acredito que idosos precisam trabalhar. Então, quadríceps com a extensão do joelho, os isquios tibiais pela flexão do joelho, iliopsoas, flexores de quadril, um glúteo máximo pela extensão do quadril, glúteo médio mínimo pela abdução do quadril e gastrocnêmio, sólio, vocês podem também colocar pela flexão plantar. Então, quando eu fui desenvolver o meu trabalho, eu elenquei esses principais grupamentos musculares junto com as suas ações de trabalho, tá? Para conseguir pensar melhor nos exercícios. Só que aí você pode pensar assim, beleza, Bruno, legal, então você elencou 6 grupos musculares importantes, né, que o idoso tem que trabalhar, e aí você me pergunta assim, e agora, quais são então os melhores exercícios para cada grupo muscular desse que você colocou? O que eu devo fazer? Qual é o melhor para eu fazer com o meu aluno idoso? E aí, aqui eu vou mostrar para vocês os 3 critérios que eu preciso levar em consideração para de fato saber o que é melhor ou não. Então, como são 3 critérios, vamos imaginar aqui um triângulo, né? As 3 pontas aqui de um triângulo para vocês entenderem quais critérios que eu utilizo. Vocês podem ver se faz sentido para vocês ou não, e eu vou mostrar como eu aplico isso no meu dia a dia. O primeiro critério que eu utilizo, que eu acredito que é o critério mais conhecido e mais utilizado, é o benefício do exercício. Tá? O benefício do exercício é um critério. Então, toda vez que eu olho um exercício e penso num exercício para o meu aluno, eu penso, tá, qual é o benefício que esse exercício vai causar para o meu aluno? É um bom benefício? É, legal. Só que vocês estão vendo que eu levo em consideração mais 2 critérios. E qual é um erro grave dos profissionais, principalmente os que trabalham com idosos? É pensar apenas no benefício. É não pensar em nenhum outro critério, só pensar assim, esse exercício ele é bom? É bom. Então vou passar. E aí a gente pode estar cometendo um erro muito grave, colocando, né, algumas coisas de uma maneira incorreta. Por quê? Qual é o segundo critério que eu acredito que é fundamental de nós colocarmos para medir, né, qual o exercício de fato é o melhor? É o risco. Por quê? Porque a gente tem o benefício de um lado, mas a gente tem o risco do outro. Todo exercício ele pode gerar algum risco, principalmente se tratando de idosos. Tá? E vocês vão entender isso na hora que eu estiver mostrando alguns exemplos. Mas qual é o erro dos profissionais? É pensar só no quão bom é um exercício e não pensar na quantidade de risco que ele pode proporcionar para o seu aluno idoso. Então, qual é o meu critério? É pesar na balança. Então, imagine que eu tenho uma balança aqui, numa ponta vem o benefício, na outra ponta vem o risco.
Eu só acho que o exercício, de fato, ele é bom quando o benefício do exercício for maior do que o risco de fazer ele. Quando, mesmo com um bom benefício, o risco de fazer ele for maior, para mim não é um bom exercício, não é um exercício adequado para o idoso, apesar do benefício. Por quê? Porque o risco de fazer é maior. E aí ainda eu levo em consideração um terceiro critério que está aqui na ponta da pirâmide, que para mim é extremamente importante, é um dos princípios da minha metodologia de trabalho, que é o conforto do aluno. Então, para mim, né, dentro do meu método, do método PSS 60+, para mim, o conforto do idoso, ele é primordial. Eu levo muito em consideração, eu quero que o meu aluno, além de fazer um bom exercício, um exercício que gere menos risco para ele, que ele se sinta confortável fazendo. Por quê? Porque por mais que o seu exercício seja bom e não tenha tanto risco assim, mas se o aluno está desconfortável fazendo, qual é a chance dele gostar de estar fazendo treino com você? Qual é a chance de repente, ele querer parar de fazer, ele começar a matar a aula, ele não querer mais te contratar, ele ficar 3 meses e não querer mais seu serviço? Então é importante, a gente tem que fazer o idoso se sentir confortável. Então esses são os 3 critérios essenciais que eu levo em consideração para escolher todos os exercícios que eu penso para os meus alunos. Balança risco-benefício. Eu só acho que o exercício ele é melhor e ele é bom e ele é indicado quando o benefício de fazer é maior do que o risco que ele proporciona e quando o meu aluno idoso ele relata e se sente confortável fazendo. Aí eu até brinco, né? O pessoal fala assim, Bruno, mas como que você mede conforto, né? Como que você consegue saber se ele está confortável ou não? Eu brinco assim, que eu pergunto para o idoso, o meu aluno, e falo, você poderia fazer esse exercício mais umas 3 vezes hoje? Eu falo assim, poderia, tá tranquilo, tá confortável. Agora, se ele olha para mim e fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de me livrar e parar de sair dessa posição e sair desse exercício logo. Talvez não seja tão confortável assim. Então, qual é a resposta para a pergunta? Quais os melhores exercícios? Os melhores exercícios, eles dependem, né? Depende do quê? Depende de quem é a pessoa, depende qual o contexto que você está trabalhando, depende de uma questão muito importante aqui, que guardem isso que eu vou falar, que no final eu vou falar algo importante sobre isso. Mas depende muito de uma boa avaliação física por trás. Então, como que eu vou saber se o exercício ele é bom ou não, se ele vai causar risco ou benefício ou não? Vai depender da avaliação física. O que a avaliação me diz? O que o objetivo do aluno me diz? Qual é a condição funcional que ele tem para eu perceber se esse exercício é bom ou não? Por exemplo, um aluno com um déficit de equilíbrio, numa avaliação de equilíbrio, tem um equilíbrio muito ruim e tem um alto risco de queda. Será que exercícios instáveis são exercícios que realmente são seguros para ele fazer? Não, mas como que eu vou saber se ele tem um equilíbrio ruim e um alto risco de queda? Avaliando. Então, a avaliação é a base de tudo e essa questão, ela depende. E depende primordialmente mesmo do quê? De uma boa avaliação. E guardem isso que eu falei, que eu vou falar algo legal aí no final para vocês. E aí, vamos começar a questão dos exercícios aqui. Então, eu falo de agachamento e para mim, o agachamento ele é o melhor exercício quase de maneira geral para todo mundo, mas para idosos ainda eu considero ele o principal. E por que eu considero o agachamento o principal exercício? Vamos mostrar aqui com base numa aluna minha, a dona Benil, de 85 anos. Esse vídeo que vocês vão ver agora é o primeiro dia que eu fui na casa dela. Isso foi ano passado, lá por outubro, acredito eu, do ano passado, que a gente começou a trabalhar. Então, esse é o vídeo que eu fiz quando eu pedi para ela levantar. Eu queria ver ela levantando. Primeiro dia, na avaliação inicial. Olha isso aqui. Então, o que vocês viram? Vocês perceberam o tamanho da dificuldade que ela teve para levantar? Olha só a dificuldade, quantas vezes ela teve que embalar, quanto de força que ela teve que fazer para conseguir ficar em pé, 85 anos. E aí, imagina se ela está apurada para ir no banheiro. Imagina se acontecer alguma coisa, ela tem que ir rápido. Olha a velocidade que ela levou. Aí esse vídeo de agora já é mais recente, depois de um tempo de trabalho com ela, ela levantando de novo, ó, quase a mesma cadeira, e ela levantando de novo. Agora olhem esse vídeo aqui.
Opa! Já levantou e já ficou de pé. Olha só, e ainda consegue voltar devagar, mais uma vez, para não parecer que é fake. Olha lá. Embalou, levantou. Ou seja, ela melhorou muito a condição funcional dela. E por que que eu falo aí que o agachamento é importante? Porque o agachamento, ou o movimento de sentar e levantar, é um movimento primordial na vida de um idoso. O idoso, ele precisa conseguir levantar. Ele precisa conseguir levantar do vaso, ele precisa conseguir levantar do sofá, ele precisa levantar de uma cadeira. O quanto que você acha que melhorou na qualidade de vida dela quando ela conseguiu levantar sozinha? Por quê? Porque antes ela quase que tinha que pedir ajuda. Muitas vezes ela tinha que pedir ajuda para alguém da casa para ajudar ela a levantar. Imagina, tem que achar alguém na casa só para poder levantar. E agora ela dá um embalo e já levanta. Já vai no banheiro mais rápido, já levanta e faz mais coisas do dia a dia. Então, o movimento do sentar e levantar ou do agachar é um movimento primordial para que você mantenha uma boa, que você proporcione uma boa qualidade de vida com uma boa independência funcional para o idoso. Um movimento simples, ela precisava de ajuda, ela era semidependente para levantar e hoje ela não é. Então, quanto que impactou na qualidade de vida dela? Por isso que o agachamento, ele é o principal exercício. E aí, vocês vão perguntar assim para mim, beleza, Bruno, agachamento, qual é o melhor para idoso? Se vocês prestarem atenção naquele slide do triângulo, vocês vão saber que depende. Depende do quê? Depende de quem é a pessoa, o que ela precisa, qual o seu objetivo. E aqui eu vou mostrar, 1, 2, 3, 4, vou mostrar 6 exemplos de agachamento que eu faço com os meus alunos. 6 tipos de agachamento que eu faço com os meus alunos para vocês terem uma ideia e entenderem por quê. E é uma progressão, é como se fosse do mais fácil para o mais difícil. Essa aluna aqui, Dona Alexia, ela é uma idosa com assim, múltiplas comorbidades, com uma condição funcional bem prejudicada. Ela precisa fazer o sentar e levantar também, é importante. Só que para ela, pela condição funcional dela, pelo déficit de equilíbrio que ela apresenta, pela fraqueza de membro inferior, o meu sentar e levantar com ela é assim, ó. Sentar e levantar da cadeira ainda com ajuda. Por quê? Porque nessa época e nessa ocasião eu ainda tinha que puxar ela um pouquinho para cima. Ó. Eu ainda tinha que dar um embalinho para ela vir para cima. Para manter o equilíbrio, para ela ter força para levantar. Então, com ela, a progressão inicial era essa. Ah, tá errado? Não tá. Por quê? Vamos lembrar aqui. Tríade. Benefício gera um bom benefício. Ah, é melhor que o agachamento livre com a barra? Não. Mas e o risco do agachamento livre com a barra para ela? Então, o benefício de fazer, o risco para ela ali é pequeno. Porque ela não vai desequilibrar, que eu estou segurando, ela tem uma cadeira atrás, e ela está o quê? Terceira ponta, confortável fazendo. Tá? Aí, qual é uma progressão que eu utilizo quando a pessoa já não precisa mais de ajuda? Eu utilizo o mesmo sentar e levantar, só que sem ajuda. Ó, a Dona Anitta, 82 anos, vocês vão ver bastante a Dona Anitta aí. Ó, então percebam que ela já tem uma força mais maior, ela já tem uma funcionalidade mais preservada, só que qual que era o problema da Dona Anitta? Nessa ocasião, ela ainda tinha muito medo de cair e uma instabilidade. Ela ainda permanecia muito instável nos exercícios. Então, por isso que tem a cadeira atrás. Porque sem a cadeira, ela se sentia insegura, se sentia o quê? Desconfortável. E não é isso que eu quero para os meus alunos. Aí a gente já chega num terceiro exemplo. Ó. Esse aqui é meu avô, seu Rubens, 84 anos. Ele é um senhor atleta, joga tênis, joga futebol, super ativo, super independente, e ele não tem essa, não tem medo de cair, não tem instabilidade, ele é mais funcional que elas. E para ele, ó, o que ele já faz? Ele já faz um agachamento com halter, sem cadeira atrás. Agora, olha o movimento, presta atenção no movimento dele ali, ó. Ó a qualidade do agachamento dele. Quero ver vocês, ó, todo mundo postando um vídeo, quero ver se tem essa qualidade melhor do que do meu avô de 84 anos. Ó. Bonitinho o agachamento, super bem. Mas aí, agora pensem aqui comigo, ó. E se eu colocasse a Dona Alexia aqui para fazer o agachamento que o meu avô está fazendo? Será que ia dar certo? Muito provavelmente não. Ela ia desequilibrar, ela ia ter um risco alto de queda, por mais que haja benefício, o risco dela cair ia ser maior e ela não ia estar confortável. Por isso que, naquele caso, para ela não é indicado. Por isso que não existe o melhor exercício. O melhor exercício, ele depende. Tá? Então, ó, 3 maneiras que eu mostrei aqui para vocês. Ainda tem mais 3. Vamos seguir aqui a sequência. Opa, onde foi? Aqui, ó. Esse aqui é o seu Newton.
Seu Newton é um aluno meu. Teve um problema neurológico que colocou ele na cadeira de roda, ele evoluiu, foi para o andador, e hoje ele está no andador. Então, para ele, eu sei que para ele é importante o trabalho de membro superior, associado, eu sei que ele tem que ter também uma segurança para trabalhar. Então, para ele, eu coloquei uma estratégia, coloco uma estratégia, às vezes, de um agachamento com TRX que tem na casa dele. Ó, agora a câmera fica melhor, por quê? Porque ele faz a força e ele controla também com a força de membro superior, desculpa, que para ele é importante esse movimento. Então, além de ele conseguir apoiar, né, e ter a cadeira como segurança, ó, ele consegue também fazer uma força de membro superior para sustentar com o braço, que para ele é importante. Ele tem que carregar o andador, tinha que empurrar a cadeira de roda, pelo menos nessa ocasião do vídeo. Hoje já não precisa mais. Então é uma outra estratégia que tem. Uma outra, ó, vocês lembram da dona Anitta que eu mostrei, que fazia o agachamento na cadeira, porque se sentia instável, desequilibrava e tinha medo de cair? Beleza, naquela época ela fazia. Como que é uns trabalhos dela de agachamento hoje? Ó, hoje, mas não, o vídeo não é de hoje, mas atualmente ela faz esses exercícios, ó. Um agachamento também no TRX, ainda fazendo o trabalho de flexão de quadril, ficando em apoio unipodal, ó. Então, imagina, aquela senhora que tinha que fazer na cadeira por medo de cair e com desconfiança, hoje já evoluiu, hoje já não tem aquilo mais, hoje ela já avançou. Ó, a confiança que ela tem para fazer o movimento. Mas se naquela época eu passasse esse exercício aí, não ia dar certo. Por mais que eu acredite, saiba que é um bom exercício. Para ela não seria naquele momento. Agora ela já faz isso, ó. E aí, vocês querem ver a dona Anitta de novo? Ó, dona Anitta de novo. Essa é uma variação que eu utilizo com ela para fazer um trabalho de agachamento, só que focando na fase concêntrica do movimento. Então, velocidade na fase concêntrica, um trabalho de potência. Olha aqui. Uma faixa elástica, uma super band, na verdade, ó. Ela controla a descida e a ideia é ela subir rápido, ó. Fazer força rápida de extensão de joelho e quadril. Olha lá. Então, um trabalho legal, porque a hora que ela está descendo vai facilitando, o elástico encurta, e a hora que ela sobe, o elástico estende, vai estendendo mais, vai ficando mais difícil. Então, um trabalho de potência. E prestem atenção aqui, ó, eu mostrei 6 exercícios para vocês. Contem quantos materiais eu utilizei. Que eu precisava utilizar meu, porque cadeira eu uso a que tem na casa deles. O que eu precisei utilizar? O TRX aqui é meu, o elástico aqui é meu, e o halter aqui é meu. Então, eu usei um par de halter, um TRX e um elástico para fazer 6 tipos de agachamento, 6 variações com progressão, passo a passo, que eu consigo contemplar uma variedade enorme de idosos com suas características individuais e necessidades individuais. Então, isso é o quê? Isso é você saber otimizar recurso material. Não precisei de barra, não estou com nada que pesa um monte que eu tenho que ficar carregando, é tudo equipamentos que eu consigo utilizar, né, e gerar benefício com conforto e segurança para os meus alunos. Esse é o princípio que rege a minha metodologia. Então, 6 exemplos aí para vocês, passo a passo, que vocês podem aí pensar em utilizar com seus alunos, ver os recursos materiais, pode ver que eu não usei barra, não usei halter mais pesado, tudo maneira de otimizar o treino aí com agachamento, tá? Só um pouquinho. Mas aí sempre tem a exceção, sempre tem a exceção. Qual o único exercício de agachamento que eu não faço? Não faço para ninguém, não passo para nenhum aluno meu. Qual o movimento de agachamento? Eu não passo para nenhum aluno meu. Esse aqui. Agachamento isométrico na parede. Não passo. Aí eles vão falar, não, mas você passou porque você tirou foto do teu vô fazendo. Meu vô é família, aí ele entende. Falei, vô, 5 segundos, só fica aí para eu tirar uma foto para eu mostrar o porquê que não pode fazer esse exercício. Aí ele concordou comigo e ficou. Mas não foi mais nem que foi 3 segundos. Então, por que eu não faço agachamento isométrico na parede? Vou comprovar, não vou só falar, né? Não faço. Vamos ver baseado em estudo. Tem um estudo aqui que saiu e ele mostra a força de compressão na articulação patelo-femoral. Patela
fêmur, força de compressão na articulação do joelho. Durante o wall squat, durante o agachamento isométrico na parede e durante também um agachamento unilateral, um agachamento com uma perna só. Ele quis ver o quanto que tem de compressão no joelho esse exercício. E aí ele comparou 3 exercícios. Comparou esse igual o meu vou estar fazendo, angulação aqui em 90 graus, aqui do quadril e joelho e tornozelo. Ele colocou um em que o joelho fica acima, na frente da linha do pé da ponta do pé. Então, o calcanhar mais para trás, o joelho mais para frente. E ele comparou a força no joelho com um agachamento unilateral. Ó. Então, colocando todo o peso, mas apoiado numa perna só. E aí, olha o resultado. Olha o que ele viu. O que ele percebeu. Aqui, ó, o que é bolinha preta é o agachamento com o tornozelo mais para trás, a bolinha branca é o agachamento na parede isométrico 90 graus, e o triângulozinho é o agachamento unilateral. Vejam que na fase de descida, na fase, né, excêntrica do movimento, o agachamento isométrico em 90 graus, ele gerou a mesma força de compressão do que o agachamento unilateral no joelho. Ali quando ele está em 90 graus do quadril. A mesma força de compressão gerada no agachamento unilateral, ou seja, você colocando todo o seu peso em um joelho só, foi a mesma força de compressão de você fazer o agachamento isométrico na parede. E na fase excêntrica do movimento, na fase concêntrica, na verdade, na hora de levantar, veja aqui, olha aqui, lá mais ou menos a 70 graus do movimento aqui, a força ela é muito maior no agachamento isométrico do que no agachamento unilateral. Então, a hora que ele está subindo. Então, o que esse estudo ele falou? Ele falou assim, ó, entre 60 e 90 graus, os exercícios de agachamento na parede isométrico produziram maior força e estresse na articulação do joelho quando comparado ao agachamento unilateral. Ou seja, é uma força, uma compressão maior no joelho do que você agachar com uma perna só. E aí as pessoas, eu falo assim, mas você passa agachamento unilateral para o idoso? Não passo, porque daí é muito pesado, muita compressão no joelho. Mas qual que você passa? Não, passo isométrico na parede. Muito bom, esse não tem compressão nenhuma. Então, não passo. Primeiro motivo pelo qual eu não faço esse exercício, tá aí. É aumento da compressão patelofemoral, femoropatelar, como você queira dizer, tá aí evidenciado. E um segundo motivo pelo qual eu não faço. Perceba aqui que ele está aqui apoiado e veja que o calcanhar dele está aqui na frente. E o calcanhar dele está faltando uma coisa aqui que é extremamente importante para um idoso, que é mobilidade de tornozelo, fazendo com que esse exercício ele seja pouquíssimo funcional para o idoso, porque o idoso, quando vai sentar numa cadeira, ele não senta assim. Quando ele vai sentar no vaso, ele não começa e vai sentando assim, encosta na parede e vai descendo no vaso. Idosos, para fazer um agachamento, eles precisam, aqui, mobilidade do tornozelo, mobilidade do tornozelo, que vai ajudar eles controlarem o movimento para fazer um agachamento, para sentar na cadeira, no vaso, de uma maneira melhor e com um freio melhor. Então, aqui está utilizando a mobilidade do tornozelo, mas aqui, não. Aqui não. Aqui está reto. Então, além de ser um exercício que gera uma compressão muito alta no joelho, é um exercício pouquíssimo, na verdade, funcional, que pouco vai ajudar o idoso no dia a dia. Então, é por isso que é o único tipo de agachamento que eu não faço, não recomendo, não passo para ninguém. Tem dor no joelho? Não tem? Enfim, não passo para ninguém e sempre eu ensino meus alunos também sobre isso, para que eles tenham também a condição de poder recusar e poder explicar sobre por que não passam esse exercício. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá bom? E vamos continuar aqui então. Então agora eu vou mostrar para vocês, nos outros grupos musculares, os exercícios que eu utilizo e a maneira progressiva e como que eu faço, tá? Não é agora, louco, esqueci de uma parte importante aqui. Quase vou chegar lá agora. Essa parte ela é importante. Então, mais sobre o agachamento ainda. Na verdade, agora eu vou mostrar para vocês o segredo. Não é um segredo, mas é uma vantagem desconhecida do agachamento. É uma
uma evidência assim que pouca gente se atenta quanto ao agachamento e é importante. Qual é? O que acontece? Em trabalho com idosos, uma dúvida muito grande das pessoas é: Bruno, mas como que eu trabalho o abdominal com o idoso, né? Como que eu trabalho os músculos posturais de tronco com o idoso? Porque ele não consegue deitar, o idoso que eu trabalho ele não deita, aí tem dificuldade, o abdominal é ruim, é desconfortável, o que eu poderia fazer? E, nossa, me enchem de pergunta assim. E qual é a vantagem desconhecida aqui do agachamento? Olha só esse estudo, que legal. O que ele fez? Ele comparou a ativação dos músculos do core, tá? Os músculos do core, músculos estabilizadores de tronco, e comparou entre dois exercícios. A prancha convencional, que a gente está acostumado a ver, e um agachamento de 6 repetições máximas, um agachamento um pouco mais pesado. E a prancha ainda foi feita desse jeito, ó, com 20% de carga a mais aqui na coluna lombar do cidadão. Então ele comparou 6 repetições máximas de um agachamento com uma prancha que ainda tinha uma anilha com 20% do peso da pessoa, para ver a ativação dos músculos do core, músculos que são importantes para os idosos e o pessoal não sabe muito bem o que fazer. E olha o resultado, que interessante, ó. O que é em cinza é prancha, o que é preto é agachamento. Olha que do reto abdominal, o músculo anterior, os dois tiveram uma boa ativação. Teve mais ativação, obviamente, na prancha. Mas olha que o agachamento, ó, o fato de fazer agachamento, olha o quanto que ativou de reto abdominal. Olha isso aqui. Agora, olha aqui nos eretores da espinha, a parte posterior das costas. Olha o quanto que teve de ativação no agachamento, quando comparado com a prancha. Olha aqui, quanto que teve de ativação nos eretores da espinha, do tronco, fazendo agachamento. Quer mais um aqui, ó, oblíquo externo. Oblíquo externo. Teve uma boa ativação de prancha, mas foi maior ainda no agachamento. Olha isso aqui. Então, das três partes principais ali do core, parte anterior pelo reto abdominal, parte oblíqua pelo oblíquo externo e parte posterior pelos eretores da coluna, 2 deles tiveram maior ativação no agachamento, e o reto abdominal, o agachamento também teve uma boa ativação. Então, muita gente fica se batendo para achar exercício, nossa, abdominal e ponta cabeça, e deixa o idoso desconfortável, e põe deitado quando ele não quer, quando, na verdade, o que você poderia fazer é fazer um treino de agachamento bem feito, focando na orientação do idoso manter o seu controle de tronco, manter o foco de contração abdominal, para que possa gerar essa boa ativação. E aí, o que você faz? Além do agachamento ter todos aqueles benefícios, você ainda gera gera um benefício de fortalecimento de tronco só por você orientar e melhorar a sua condução desse exercício para o seu aluno, sem gerar desconforto, sem pôr ele deitado, sem pôr ele de ponta cabeça, sem pôr fazendo aquelas maluquices que fazem de abdominal. Viu? A Bruna colocou aqui, ó, que informação top. Vocês sabiam disso, gente? Comentem aí se vocês sabiam disso ou não, ou se é uma novidade para vocês. Aí, olha que legal essa informação e a aplicabilidade dela na prática, né? Você chegar para o seu aluno, dar uma ênfase agora no trabalho de agachamento nos músculos abdominais e fazer um trabalho, né, voltado para isso, não só pensando, olhando o membro inferior, mas olhando o conjunto como um todo, que é o que é importante. Tá? Então, olha essa vantagem desconhecida, ou pouquíssimo conhecida ainda do agachamento, que a gente pode gerar benefício para idosos, hein? Top! Comentem aí se vocês já sabiam disso. Agora eu vou passar para os outros exercícios. Agora eu duvido que tenha outro slide para frente que não seja começando a falar dos próximos exercícios, tá? E agora eu vou mostrar o passo a passo daqueles exercícios que eu elenquei no começo, né, do benefício deles. Opa! Oh, quando eu acho que acabou, não acabou. Isso aqui, ó, o que ele fez. Ó, o que ele fez. Isso aqui é para agregar mais a informação desse estudo ainda para vocês. Ele viu aqui na prancha a ativação, ele fez a prancha em 30 segundos. Os primeiros 10, os 10 do meio e os 10 finais para ver a ativação da prancha. Então ele viu que conforme ia passando o tempo, aumentava a ativação no reto abdominal,
diminuía nos eretores da coluna e aumentava na musculatura oblíqua, sendo significativo só do 10 para o 20. Agora, no agachamento, olha que legal, ele comparou a primeira repetição para a quarta para a sexta repetição. No reto abdominal, da primeira para a quarta repetição, já teve uma diferença significativa de ativação. Ou seja, fazer uma para 4 repetições já teve um aumento importante, significativo do ponto de vista estatístico na ativação do reto abdominal. E foi aumentando conforme as repetições. Nos eretores da coluna, olha aqui, da primeira para a quarta teve um aumento significativo e da quarta para a sexta também. Então, de ir para 1 para 4 e 4 para 6 repetições, teve aumentos significativos de ativação. E no oblíquo externo não foi significativo, mas teve um aumento conforme as repetições. Então, mesmo fazendo assim, 1 para 4 repetições, 3 repetições a mais, já gera uma ativação muito legal, né, na musculatura de tronco do seu aluno. Então, olha que informação importante para a gente trabalhar e se atentar a isso e colocar nossos alunos para fazerem esse movimento com foco, né, de ativação nessa musculatura. Então, assim, gente, não tem porquê não fazer e não focar nisso. É uma maneira de você gerar conforto, resultado para o seu aluno, sem, né, necessariamente por ele deitado no chão fazendo abdominal ou prancha até. Né? O que é mais confortável para o idoso? Agachar ou ficar parado em prancha? Difícil um idoso conseguir se sentir confortável fazendo prancha, né? Então, não é necessário você obrigar ele a fazer isso se ele não conseguir, porque tem outras estratégias que a gente pode utilizar. Beleza? Agora sim, vamos lá. Eu achei que eu tinha perdido os slides aqui. Agora eu vou passar para vocês aqui a sequência que eu utilizo de progressão, né? Não, eu não faço só isso, obviamente, mas a sequência de progressão que eu utilizo em alguns exercícios principais dos principais grupos musculares com, né, como eu falei para vocês, pouco recurso, pouco equipamento e como que eu consigo gerar resultado. Quadríceps. Então, quadríceps eu vou mostrar aqui uma simulação da cadeira extensora, que é o mais convencional que a gente tem, né? Cadeira extensora, como que eu consigo utilizar? Geralmente utilizando uma cadeira da casa do aluno, deixando ele numa boa postura, fazendo um movimento de extensão de joelho. Uma maneira fácil que tem para fazer é fazendo isso aqui com uma caneleirazinha, ó. Essa caneleira aí, a verde, tem 1 quilo. Minha caneleira verde tem 1 quilo. Essa é minha avó, para quem não conhece. Minha avó tá lá no meu Instagram direto, minha cobaia, faço exercício com ela, minha avó, 83 anos, fazendo extensão de joelho, ó, cadeira extensora, com caneleira. Vai tranquilo, super bem. E aí você fala assim, Bruno, beleza, mas o pessoal aí vai evoluindo, né? O pessoal vai evoluindo. E aí o que você faz? Você compra todas as caneleiras de 3, de 4, de 5, de 6, de 10 quilos? Como que você faz? Então, olha como que eu consigo progredir sem ficar comprando caneleira mais pesada. Uma maneira que eu progredi com a minha avó é trocando a caneleira pela resistência elástica, por uma mini band. E olha, ó, pode ver que ela já tem mais dificuldade em fazer, ó. Como fica mais pesada, ela tem que ter um controle maior. Por que que fica mais difícil? Porque olha onde está o elástico aqui. A partir do momento que ela faz o movimento e tensiona, estende o elástico, ele gera uma tensão maior, puxando a perna dela para trás. Então ela tem que ter um controle maior da musculatura aqui. Pode ver que ela fazia muito mais sossegada aqui do que aqui, ó, que ela tá tendo que prestar atenção, focar. Se ela deixa a perna meio mole, pam, a perna dela vem rápida para trás. Então é uma maneira de você dificultar e progredir o exercício com um equipamento que é muito mais barato que uma caneleira, muito mais. E é muito mais leve para você carregar. Então, um joguinho de miniband com 5 opções de cor é R$50. Um par de caneleira de 3 quilos já é mais, acredito eu. Então, é uma maneira de progredir. E aí, qual é uma terceira maneira? Olha que legal, isso aqui eu que inventei. Eu nunca tinha visto, pelo menos assim, antes de eu mesmo fazer. Mas olha o que eu faço para progredir esse exercício. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Caneleira e elástico. Olha isso aqui. A Dona Anitta, ó. Dona Anitta, que vocês viram lá fazendo, ó. Caneleira de 2 quilos, ó. Pode ver que ela não controlou muito bem no começo. A primeira repetição voltou rápido a perna dela. Tendo que controlar mais, ó. Força que ela tem que fazer de controle de quadríceps para aguentar. Então, ela tá tanto com a resistência da caneleira quanto o elástico, que é o vermelho, que acho que é o terceiro mais pesado,
puxando a perna dela para trás. Então, o que eu fiz aqui? Progredir carga, progredir intensidade, sem necessariamente gastar muito dinheiro com isso, só utilizando biomecânica com equipamentos simples, que é elástico e uma caneleira, que no caso de 2 quilos. Ó, então, uma maneira progressiva de treinar quadríceps, que é, obviamente, a musculatura das mais importantes de membro inferior, sem precisar ficar fazendo loucura. Ó, que legal essa maneira aí para vocês. Vocês conseguem aplicar. Agora a gente falou parte anterior, vamos para a parte posterior, isquiotibiais. Então aqui também tem como a gente fazer coisa boa. Ó, olha esse exercício aqui. Uma maneira de você fazer ele, que é fácil, é o idoso apoiado aqui na cadeira, em pé, né? Apoiado em pé na cadeira de casa, ó, tranquilo, cadeirinha de casa, fazendo o movimento de flexão do joelho. Olha lá, opa, fazendo o movimento de flexão do joelho. Beleza, tranquilo, só que aí a gente identifica um problema. Qual é o problema? O problema está aqui. Vou mostrar para vocês onde está o problema. Está aqui. O problema está que quando ele faz a flexão do joelho, a perna dele, a coxa dele vem para frente. E ele perde amplitude aqui, ele perde comprimento, tensão da musculatura, gerando menos ativação nessa musculatura que eu quero trabalhar. Por quê? Porque o quadríceps dele é fraco. Então, se o quadríceps dele é fraco, quando ele vai fazer a flexão do joelho, a perna dele vem para frente. Ele não tem força de sustentação. E aí, por mais que seja um exercício seguro, tranquilo de fazer, não gera muito benefício, porque eu perco o benefício por causa dessa angulação. Então, como eu consigo deixar esse exercício ainda seguro, ainda fácil, mas melhorando o resultado dele? Com essa estratégia aqui, ó, eu utilizo uma bolinha. E aí, o que acontece, ó? Agora a perna dele não vai para frente. Ó, ele faz o movimento. Ó, e aí eu vou pausar aqui agora, ó. Olha a diferença. Olha a diferença de comprimento, de ativação disco-tibial aqui para cá. Olha o quanto que ele perde aqui de comprimento, olha o quanto que ele ganha aqui com uma bolinha. Você pode usar uma almofada, você pode usar qualquer coisa que seja mais maleável e deixe na frente da cadeira. Então, agora, além de eu ter deixado o exercício que já é seguro, já é fácil, é confortável para fazer, agora eu preciso gerar benefício. Não adianta só você dar conforto, mas com exercícios que não geram benefício. Então, olha que estratégia legal. E detalhe, olha a vestimenta que eles fazem aula comigo. Roupa de ir na missa, eles fazem aula comigo. Ó, calça social, cinto, camisa preta. Então, veja que eu sou importante na casa lá. Esse seu Eduardo é uma figuraça. Então, ó, maneira de você gerar resultado, benefício, dessa maneira, a estratégia da bolinha. Aí você fala assim, Bruno, mas eu quero progredir esse exercício então, como que eu posso fazer? Como que é uma maneira de deixar ele mais intenso para idosos que têm uma melhor condição funcional? Olha aqui para a dona Anitta, ó, que legal que eu faço. Consigo fazer com ela deitada, utilizando também uma mini band, a preta, que é a mais pesada, um trabalho simulando uma mesa flexora. Ó. Fazendo a flexão do joelho, olha a dificuldade que ela tá para fazer, por quê? Porque a outra perna está segurando o elástico, mais uma vez, o elástico ela vai tensionando, ele vai ficando mais pesado. E ela ainda tem que fazer uma força de sustentação quando a perna volta. Ó. Então, olha que legal. Mas para ela, por que para ela funciona esse exercício? Porque hoje ela não tem problema nenhum em deitar, em ficar desse jeito. O seu Eduardo, inviável esse exercício para ele. Inviável. Para ela, ok, ó. Consegue fazer o exercício super bem. Então, lembra, não tem exercício certo. Tem a gente compreender o nosso aluno e saber o que é melhor para ele naquele momento, vendo risco, benefício e conforto. Aí mais um jeito. Isso aqui não é vídeo. Isso aqui é só uma foto, tá? Mas é um jeito que eu estou adaptando e estou melhorando em fazer. Isso aqui é com o meu avô. Mas, ó, como se fosse esse exercício aqui, na cadeira, só que com um elástico ainda, ó. Com um elástico. Então, a caneleira de 2 quilos e ainda mais o elástico puxando para trás. Então, esse é pesado. Esse meu avô, que é atleta e é forte, ele sofre para fazer. O elástico azul é o segundo mais leve. Então, assim... Pô, tem fora o azul, daí tem o vermelho, o amarelo, aí o preto. Então, vejo quanto que eu consigo progredir com ele ainda, sem precisar ficar comprando caneleira de 4, 5, 6, 10 quilos. Então, o que é otimizar material.
pensar em recurso, pensar em variedade de execução, o que eu posso utilizar para cada coisa, para gerar benefício para o meu aluno. E para mim, para nós, né, a gente pode ficar gastando dinheiro com tudo e vai usar uma vez só num exercício só. Então, o único exercício que ele utiliza esse peso é esse aí. Então, se um aluno, um exercício, você gasta R$100. Então, não dá. Você tem que aprender, entender, ser criativo e ter um método que seja aplicável e replicável com menos recursos, que é a maneira como eu desenvolvi o meu método. Ó, ilho-psoas. Então, músculo pouco trabalhado. Eu vejo poucas pessoas fazendo esses exercícios para flexores de quadril com idosos, e é um músculo extremamente importante, que estabiliza o quadril, estabiliza a pelve anteriormente, ajuda no movimento de flexão do quadril, no movimento de caminhada, uma boa marcha, de subir degrau, de subir calçada. Então, eu vejo pouca gente trabalhando esse músculo, tá? E eu vou mostrar aqui como eu faço e as estratégias que eu utilizo. Então, flexão de quadril, com o seu Eduardo, que também é uma maneira fácil de fazer com caneleira. Ó, a caneleira faz a flexão do quadril e do joelho. Apoiado na mesma cadeira da casa, caneleirinha aqui de 1 quilo, ó, fazendo um movimento confortável, tá bem, tá feliz, ó. Beleza, legal. Legal. Mas eu quero deixar mais difícil. Vamos usar o mesmo princípio da cadeira extensora, elástico. Ó a dona Anitta aqui. Ó, vê como o elástico já vai puxando para trás, que ela tem que ter um controle maior do movimento. Aí, para ela, ainda, o que eu faço? Eu falo, dona Anitta, ó, então a senhora só pode segurar com uma mão na cadeira. Por quê? Para trabalhar também estabilização do tronco, equilíbrio. E aí fica mais difícil, ó. O seu Eduardo, a segurança dele, aqui, o risco dele para ele é maior, para ela não. Para ela eu consigo fazer isso aqui. Ó, consigo otimizar para ela aqui. Agora, dá para deixar mais difícil? Dá. Ó, meu avô. Ó, meu avô. O duro é que meu avô, olha, ele faz muito rápido, ele tá pegando jeito. Meu avô é muito teimoso, mas, ó, é uma maneira. O elástico amarelo além da caneleira. Então, uma maneira também de otimizar e dificultar e progredir o exercício com os mesmos materiais que tá aqui. Eu só somei um com o outro, só troquei a caneleira, no caso aqui. Viram? Então, assim, primeira coisa sobre ilho-psoas. Treina isso, né? Treina isso. Tem que treinar. Músculo extremamente importante, estabilizador da pelve, auxilia nos momentos de levantar, subir degrau, subir calçada, passar pé por cima das coisas, uma boa marcha, tem que treinar. E aqui está uma maneira progressiva, com 3 exercícios que vocês podem treinar essa musculatura, tá bom? Extremamente importante isso. Glúteo. Agora, glúteo a gente pega a parte posterior. Então, tem que trabalhar com idoso. Um ótimo estabilizador do quadril de parte posterior, né? Anterior a ilho-psoas. Ajuda na estabilização da pelve para caminhada, para não ter dissociação, melhora o equilíbrio do idoso. Tem que trabalhar. Para mim, qual é o melhor exercício assim que tem para idosos, praticamente? Assim, um exercício que eu gosto muito é a elevação pélvica. Então, que é esse aqui que a dona Anitta está fazendo, a elevação pélvica. Esse é um exercício muito bom, ele trabalha glúteo, trabalha isquiotibial, trabalha eretor da coluna, um exercício muito completo. E veja que um detalhe aqui, ó. Quando ela tá com uma faixa elástica acima da linha dos joelhos, e quando ela eleva o quadril, ela faz uma abdução, eu oriento ela a fazer uma abdução do quadril. Por quê? Ela fazendo esse movimento, ela não, qualquer pessoa fazendo esse movimento e fazendo uma abdução do quadril, gera uma maior ativação de glúteo máximo. Então, é uma maneira de você gerar mais resultado, gerar uma maior ativação nessa musculatura importante com um detalhe. Então, assim, detalhe também biomecânico, uma maneira de você otimizar e facilitar melhorar o exercício só com base num detalhe que você acrescenta aqui, que é a faixa elástica. Aí ela faz. Ele ali. Viu? Então, ela consegue fazer esse movimento. Aí você pode perguntar para mim, Bruno, beleza, mas assim, pô, tua aluna, dona Anitta, melhorou, tá bem, consegue deitar, ótimo, mas, cara, tem aluno que não deita, né? Tem aluno que não vai conseguir ficar deitado, não vai conseguir fazer, e aí? E aí eu sei, eu também tenho, por exemplo, minha avó. Minha avó, ela não consegue fazer esse exercício, ela não consegue deitar no chão, no colchonete. Para ela, o que eu faço? Com resistência elástica, ó, mesmo elásticozinho azul, faixa elástica azul aqui, ó, ela faz o trabalho de extensão do quadril.
Ó, para ela, muito mais seguro, duas mãos apoiadas na cadeira, confortável, segura, gerando um bom benefício. Ah, mas é melhor, é igual o benefício da elevação pélvica? Não. Mas comparado com o risco que ela teria de deitar e de cair, de se desequilibrar e do desconforto de fazer, para ela é o ideal esse nesse momento. Então ela consegue fazer uma extensão do quadril com elástico. O elástico funciona muito bem aqui, porque ele prende na outra perna e ela faz e é o azul. Então o azul é o segundo mais leve, como eu falei. Ainda tem mais 3 elásticos para ela progredir. Olha que legal, em termos de progressão. Beleza, gente? Mais uma dica aí para vocês. Glúteo médio e mínimo, abdutores do quadril. Então a gente falou glúteo máximo, faz a extensão, glúteo médio e mínimo, vão fazer a abdução. E aí, o que a gente pode fazer de abdução para os nossos alunos? Pode fazer igual está aqui minha avó, Dona Dalva, fazendo uma abdução de quadril com caneleirinha. Ó, bonitinha, segurando a mão ali na cadeira. Porra, tava verão essa época aí. Camiseta e shorts. Fazendo abdução de quadril, tranquilo, com caneleira, fácil, legal. Quero progredir, Bruno. Como que você faz? A mesma avó, mesma cadeira, ó. Agora já estava mais frio. Agora, ó a dificuldade que ela tem. Ó, como fica mais difícil para ela fazer a abdução. Ó, como limita a amplitude. Por quê? Com o elástico fica mais difícil. O elástico está preso na outra perna, ele prende, ele vem puxando a perna dela para dentro, para voltar para o lugar onde ela estava. Dificuldade maior, progressão, fica mais difícil. Ó, dá para ver no movimento a dificuldade dela fazendo. Então, progredir sem precisar aumentar a carga, ficar pondo peso aqui. Ó. E aí você pergunta para mim assim, Bruno, tem como progredir mais esse exercício? Tem, fazendo os dois. Isso aqui é o seu Newton. Por que para ele eu coloco isso? Além de ser uma maneira de você progredir, lembra que eu falei, ele tem uma dificuldade de sensorial mesmo de membros inferiores. Então ele tem uma dificuldade de transmissão, de sinapse mesmo de membro inferior. Então ele tem dificuldade de controlar os movimentos. Então o que eu faço aqui? No caso dele, eu ponho o elástico mais leve, é o elástico mais leve esse aqui, só para gerar estímulos de ele precisar controlar o movimento, que é pouco, né? Que não tem tanto estímulo assim só com a caneleira, mas tem no elástico. Ó. Então, olha isso aí. Então, ó, veja que ele tem dificuldade em controlar a volta do movimento, e é justamente para isso que eu ponho o elástico, porque o elástico ele é leve, mas ele tem dificuldade em controle. Então, eu coloco justamente para a cabeça dele entender que tem que controlar o movimento. Tem que controlar o movimento. Opa, acho que aí eu tropecei. A Bruna perguntou, quanto tempo ou aulas em média para progredir o exercício? Bruna, impossível te responder. Depende muito de cada caso, cada pessoa. Tem gente que evolui mais rápido, tem gente que evolui mais devagar, tem gente que faz mais aulas, gente que faz menos aulas. Como eu falei no começo, o que manda é a avaliação física, uma boa avaliação, uma boa compreensão, entender como a pessoa está. Se você só tem uma caneleira de 1, em percepção de esforço, a pessoa já está relatando que está muito fácil e você tem o elástico, você pode trocar para o elástico. Então, vale muito de uma boa avaliação e conversar, ver a percepção da pessoa com aquilo. Então, se você quer sempre trabalhar com, por exemplo, uma escala de percepção de esforço de 7, que é cansativo, né? Que não é fácil e não é difícil, 6 a 7, em termos de exercício resistido. E aí você está fazendo com caneleira, a pessoa começa com 7, relatando 7, passa um mês, ela relata 5, não está no 6 ou 7 que você queria, aí você progride. Então, se eu falar assim, progride daqui um mês, impossível, não existe. Por quê? Porque o mês é muito para um, certo para outro e pouco para outro. Então, não dá para saber. Cada um. Uma maneira de você saber que é mais fácil é por percepção. Então, como a pessoa está relatando fazer, está enquadrado dentro do que você gostaria que tivesse? Eu queria que tivesse uma intensidade 7 de 0 a 10. Beleza. Com caneleira está 7. Aí passa um mês, não está mais, está 5. Então, vamos aumentar a intensidade. Mas um outro aluno vai ainda estar 7. Então, tem que trabalhar individualmente aqui. E panturrilha não tem muito segredo, né, gente? Panturrilha não tem muito segredo. Com caneleira, né? Eu faço com caneleira com a pessoa fazendo a elevação, a flexão plantar, né, flexão plantar com controle, né, o idosos tendem a subir e descer como se fosse velocidade da luz,
Não, tem que ser um trabalho controlado, um trabalho com uma sustentação de carga, ó, na volta, movimento devagar. Também se você colocar o idoso e ele fazer 1 milhão de vezes, subir e descer rapidamente, não vai mudar muita coisa. Lembra que panturrilha é um músculo postural, um músculo que tende a ser mais, tende a tolerar mais movimentos rápidos e melhor estimulado com movimentos lentos, porque a panturrilha ela é sempre estimulada por movimentos rápidos, subir, descer, caminhar. Isso aí, Cláudia, a princípio da individualidade. Então, né, tem que saber conhecer cada um para saber a melhor maneira de fazer. Ó, e aí, isso aqui não é um vídeo, é uma foto, mas até isso aí eu consigo fazer hoje com meus alunos. Ó, com a dona Anitta, a mesma dona Anitta que lá no agachamento começou fazendo na cadeira por medo de cair, com desconforto não, medo de cair, insegurança, instabilidade. Aqui é uma foto, eu vou gravar ela fazendo um afundo no TRX. Então, olha como é o negócio de progressão. Por mais que, ouçam isso, por mais que você fale, nossa, o afundo é um exercício muito bom, eu vou fazer. Se você é o profissional que só pensa no benefício, você vai colocar afundo nela naquele momento e vai fazer confusão, vai fazer besteira. Se você pensa igual eu penso, pensa no benefício, mas também pensa no risco e no conforto, você não vai fazer mesmo sabendo que é bom. Vai pensar assim, ó, se ela chegar nesse nível, talvez eu possa propor para a gente tentar fazer. Que é aqui, ó, tá aqui. E tá fazendo. Então, não é porque você começa fazendo fácil que vai ficar fácil, teoricamente, para sempre. Progressão, trabalho de progressão. Tá? É isso que a gente precisa fazer, precisa pensar. Se pensar só no benefício, no trabalho com o idoso, você não vai ser efetivo, você não vai gerar resultado, você não vai gerar conforto e você vai ter um risco muito grande do teu aluno cair, se machucar, se lesionar e nunca mais fazer exercício com você, nem com ninguém. Então você atrapalhou uma qualidade de vida aí por conta de não pensar direito na escolha do exercício. E você pode falar, nossa, mas por que falar desse jeito? É verdade, tem que falar a verdade, porque a gente precisa de bons profissionais para trabalhar com idosos. Está cheio de gente que só pensa, não, esse exercício é... Eu recebo um monte de mensagem, não, Bruno, mas o que você acha de plantar bananeira com braço só para o idoso? Falaram, vi num lugar aí que é muito bom. Falo, bom, é excelente, cara, para o idoso que consegue fazer isso tranquilo, com segurança, manda bala, cara. Os meus não fazem isso aí, não faz sentido eu fazer. Então, não tem por que fazer. A gente tem que ser efetivo no que a gente faz. E aí, para a gente finalizar... Ó, gritei agora, desculpa se eu assustei alguém. Com relação aos exercícios, mostrei aqui para vocês, tá? Então, toda essa sequência de exercícios, tá? Desde o agachamento, a vantagem do agachamento, os critérios que eu utilizo, por que eu utilizo tal coisa, toda a progressão. Veja, vamos voltar aqui. Lembrem agora tudo que eu mostrei e pensem agora em tudo que eu mostrei, o que eu usei de material. Vou mostrar aqui para vocês. Eu usei um TRX, um par de caneleira de 1 kg, um par de caneleira de 2 kg e um conjunto de mini band. 4. Usei 4 recursos materiais que pesam pouquíssimo, tem um custo-benefício bom para fazer todo um trabalho progressivo de treinamento de membro inferior. 4, não tem barra, não tem halter mais pesado, não tem anilha, não tem, sei lá mais o que poderia ter, não tem kettlebell, não tem nada. Poderia ter, seria legal? Pô, seria legal, eu conseguiria usar também, não estou falando que é ruim, falando que é bom. Só que a gente tem custo, a gente tem que carregar, a gente tem que ir na casa das pessoas, tem que subir no prédio, tem que carregar numa mochila, né? A não ser que você tenha um carregador e uma van, você pode ter barra, supino, rack de agachamento, mas eu não tenho, eu tenho a minha mochila, então eu otimizo por carregar coisas mais leves e consigo gerar benefício igual. Vocês viram a dona Anitta, quanto que ela evoluiu no processo. Então, vocês viram, poucos materiais. Então, não dá para você dizer, Bruno, mas isso é inaplicável, isso não funciona. Pô, como não funciona? Eu acabei de mostrar em diversos tipos de casa, com um espaçozinho, só usando uma cadeira esse material. Como que não funciona? Né? Como que não é aplicável? Desde que você entenda, né, o leque de opções que a gente pode considerar para isso.